Mano, deixa eu te perguntar uma coisa bem rápida antes da gente começar. Você já assistiu aquele tipo de filme que não quer ser profundo, mas mesmo assim te prende de um jeito absurdo? Porque carga explosiva, cara, é exatamente isso. E olha, eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu vi esse filme. Não foi no cinema, não foi nada glamuroso, foi na TV, dublado, numa daquelas tardes aleatórias. E eu pensei, ok, só mais um filme de ação genérico. Só que aí entra o cara, Jason Statham. E mano, que presença! Tipo assim, ele não é aquele herói padrão que fica fazendo piadinha a cada 5 segundos. Não, o Frank Martin é diferente. Ele é frio, calculado, quase robótico. E isso, estranhamente, funciona demais. Logo no começo, o filme já te joga direto na vibe dele, sem enrolação, sem origem triste com flashback de infância. Nada disso. A gente conhece o Frank como ele é hoje, um cara que transporta qualquer coisa, sem fazer perguntas. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Mas o que faz ele ser interessante não é só o trabalho, são as regras. E aqui já começa uma parada que eu gosto muito nesse filme. Ele cria uma mitologia simples, mas eficiente. Regra número 1: nunca mude o acordo. Regra número 2: sem nomes. Regra número 3: nunca abra o pacote. E cara, isso é genial, porque você já sabe que em algum momento essas regras vão dar problema. E quando dá, é aí que o filme começa de verdade. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa que pouca gente comenta. O começo desse filme tem uma das aberturas mais eficientes que eu já vi em filme de ação. Sem exagero, a cena do roubo já mostra exatamente quem o Frank é. Ele chega, observa tudo, calcula peso, número de pessoas, e quando dá ruim, porque sempre dá, ele simplesmente não aceita. Tipo, imagina a situação. Você é um criminoso, acabou de fazer um assalto, precisa fugir, e o motorista simplesmente fala: Não, não vou levar vocês. Frio, sem emoção, sem discussão. E é aí que você percebe: esse cara não é um motorista comum, ele é um profissional. E mano, isso é uma das coisas mais legais do filme. Ele trata o crime como se fosse um trabalho corporativo, tipo um cara de escritório mesmo. Só que ao invés de planilhas, ele tem perseguições de carro. Aliás, vamos falar disso. As cenas de direção nesse filme ainda hoje são absurdas. Sério, tem muito filme moderno que não consegue passar a sensação de velocidade que carga explosiva passa com carros reais, sem CGI exagerado. E isso faz toda a diferença. Você sente o peso do carro, o risco, o controle absurdo que o Frank tem. E aqui vai uma opinião talvez meio polêmica. Eu acho que esse filme ajudou muito a redefinir o estilo de ação dos anos 2000, porque ele não é exagerado, tipo Velozes e Furiosos naquela época, mas também não é realista demais. Ele fica naquele meio termo perfeito. Agora, deixa eu te contar o momento exato em que o filme me ganhou de vez. Quando o Frank quebra a própria regra. Sim, a regra mais importante. Nunca abra o pacote. E cara, isso é tão bom narrativamente, porque até ali o filme construiu esse cara como alguém inabalável. E de repente, curiosidade. Ou talvez consciência. Ou talvez só um pressentimento. E quando ele abre o porta-malas, bum! Não é um objeto, é uma pessoa. E não qualquer pessoa, uma mulher. E aí, meu amigo, o filme muda completamente de tom, porque até ali era só ação, carro, contrato, dinheiro. Agora virou algo pessoal. E é aqui que eu acho que muita gente subestima esse filme, porque por trás da ação ele tem uma camada de humanidade. Não é profunda, não é filosófica, mas tá lá, e funciona. A dinâmica entre o Frank e a Lai, sim, vamos falar dela mais pra frente com calma. Começa de um jeito estranho, meio desconfiado, mas é isso que faz você continuar assistindo. Porque agora não é só sobre entregar algo, é sobre escolher um lado. E o Frank, mesmo sendo esse cara fechado, começa a mudar. Mas calma, isso ainda tá só começando, porque o filme ainda vai escalar muito. Explosões, traições, perseguições e um vilão que, sinceramente, é meio caricatura, mas funciona dentro da proposta. E é isso que eu gosto. O filme sabe exatamente o que ele é. Ele não tenta ser mais inteligente do que deveria.
Ele não tenta ganhar Oscar. Ele só quer te entreter. E consegue. Mas ó, segura aí, porque na próxima parte eu vou entrar mais fundo na história da Lai, na virada emocional do Frank e naquele momento insano do carro explodindo, que pra mim é um dos pontos mais marcantes do filme. E confia em mim, fica ainda melhor. Mano, agora sim, a gente entra naquela parte do filme onde tudo começa a sair do controle. E sinceramente, é aqui que Carga Explosiva deixa de ser só mais um filme de ação e vira algo muito mais envolvente. Porque pensa comigo, até agora, o Frank Martin era basicamente uma máquina. Um cara que não sente, não questiona, não se envolve. Ele só pega o trabalho, executa perfeitamente e vai embora. Mas a Lai muda tudo. E não é aquela mudança clichê de ele se apaixonou e virou bonzinho. Não, é muito mais sutil do que isso. É tipo, ela força ele a enxergar que o mundo dele não é tão simples quanto ele quer acreditar. Porque até então, ele vivia nessa bolha confortável. Eu só transporto, não é problema meu o que tem dentro. Só que agora, ele sabe. E depois que você sabe, mano, não tem como fingir que não sabe. E eu acho isso muito interessante, porque o filme coloca o espectador exatamente na mesma posição que o Frank. Tipo, você também não queria saber, mas agora que viu, já era. Agora você tá envolvido. E a Lai, cara, ela é uma personagem que muita gente subestima, porque à primeira vista parece só a garota no porta-malas, sabe? Mas não. Ela é literalmente o ponto central de toda a história. E tem uma cena que pra mim define bem isso. Quando o Frank faz aquele pequeno furo na bolsa para dar bebida para ela. Pode parecer um detalhe bobo, mas não é. Aquilo é o primeiro momento em que ele quebra completamente o personagem que ele construiu. Porque ali não tem regra, não tem contrato, tem empatia. E, mano, isso é muito mais poderoso do que qualquer cena de luta. Mas, claro, o filme não vai ficar só nisso, né? Porque logo depois vem uma das viradas mais pesadas da história, a tal da maleta. E sério, essa parte é muito sacana, no bom sentido, porque o filme te deixa confortável de novo. Tipo, ok, agora voltou ao normal, ele tá fazendo outro trabalho, vida que segue. E aí, bum, explode tudo. Literalmente. A cena do carro explodindo no posto de gasolina, cara, eu lembro que na primeira vez que vi eu fiquei tipo, pera, o quê? Porque não é só uma explosão qualquer, é o momento em que o filme fala. Acabou a brincadeira. Até ali, o Frank ainda estava tentando manter o controle. Ainda estava tentando jogar pelas regras. Mas depois disso, não tem mais regra. Agora é pessoal. E aqui entra uma coisa que eu adoro nesse filme: a mudança de postura do Frank. Ele deixa de ser reativo e vira ativo. Antes, ele só respondia aos problemas. Agora, ele vai atrás. E quando ele volta para casa do tal Wall Street, mano, que sequência! Sério. É aqui que o Jason Statham começa a mostrar aquele estilo de ação que virou marca registrada dele. Sem exagero, sem firula, só eficiência. Cada golpe parece pensado, cada movimento tem propósito. E isso é muito mais satisfatório do que aquelas lutas cheias de corte rápido, onde você nem entende o que está acontecendo. Aqui não. Você vê, você sente. E você compra totalmente a ideia de que aquele cara consegue derrubar todo mundo ali. Mas o melhor ainda tá por vir, porque quando ele foge e encontra a Lai de novo no carro, é tipo o destino falando, você não vai sair dessa tão fácil. E a partir daí, o filme entra numa vibe meio parceria forçada. E isso gera momentos muito bons entre os dois, porque ela não é só alguém que precisa ser salva, ela tem atitude, ela questiona, ela provoca. E isso quebra completamente aquela rigidez do Frank. E, mano, isso é ótimo de assistir, porque você começa a ver pequenas mudanças nele, olhares diferentes, decisões diferentes. Ele ainda é o mesmo cara, mas não é mais o mesmo cara. E é aqui que entra outra coisa que eu gosto muito. O ritmo do filme começa a ficar meio caótico, e eu falo isso como elogio, porque tem momentos super intensos, e do nada ele desacelera. Tipo quando eles vão para aquele apartamento na cidade. A tensão diminui, mas ao mesmo tempo aumenta, porque você sabe que aquilo não vai durar. E aí entra o policial, o Tarcone. E cara,
Que personagem subestimado. Ele não é aquele policial burro que só serve para atrapalhar. Ele sabe. Ele sacou o Frank desde o começo, só não consegue provar. E isso cria uma dinâmica muito interessante, porque não é uma relação de inimigos. É quase respeito. Tipo, um sabe exatamente quem o outro é, mas ninguém pode falar nada. E isso dá um charme a mais pro filme. Mas claro, como nada pode ficar calmo por muito tempo. A próxima sequência simplesmente joga tudo pro alto. Mísseis. Sim, mísseis. Na casa do Frank. E aqui eu preciso ser honesto. Isso é completamente exagerado. Mas sabe o que é melhor? Funciona. Porque o filme já te preparou para esse nível de loucura. E a cena deles fugindo, mergulhando, escapando por pouco, é aquele tipo de coisa que você nem questiona. Você só aceita. E curte. E mano, isso é o cinema de ação raiz. Não precisa ser realista, precisa ser divertido. E Carga Explosiva entende isso perfeitamente. Mas ó, segura porque a partir daqui a história fica ainda mais pesada. A gente começa a entrar no esquema de tráfico humano, nas motivações reais dos personagens, e numa reviravolta que, sinceramente, eu não esperava na primeira vez que assisti. E isso muda completamente a forma como você vê a Lai e tudo o que está acontecendo. Na próxima parte, a gente vai mergulhar nisso e também falar daquele plano insano envolvendo caminhões, avião e uma das sequências mais absurdas do final. E sim, fica ainda melhor. Mano, agora a gente entra numa parte que pra mim é onde o filme realmente surpreende. Tipo, de verdade. Porque até aqui, beleza. Ação, perseguição, explosão, aquele pacote misterioso, tudo dentro do esperado. Muito bem feito, mas ainda dentro da zona de conforto do gênero. Só que agora, o filme começa a mostrar o que realmente está acontecendo por trás de tudo isso. E cara, é bem mais pesado do que parece. Quando o Frank e a Lai vão parar na delegacia, você pensa, ok, agora deu ruim de vez. E esse momento é muito interessante porque tira completamente o Frank da zona de controle dele. Na rua, dirigindo, lutando, ele domina tudo. Mas ali, ele é só mais um cara sendo interrogado. E o Tarcone, mano, esse cara é bom, de verdade. Ele não precisa gritar, não precisa ameaçar. Ele só vai pressionando devagar, fazendo perguntas, conectando pontos. E você percebe que ele tá cada vez mais perto de descobrir tudo. Só que ao mesmo tempo, ele também não parece querer ferrar o Frank a qualquer custo. E é isso que deixa tudo mais interessante. Não é um jogo simples de gato e rato. É quase como se o Tarcone estivesse esperando o Frank fazer a coisa certa. E aí entra uma das cenas mais subestimadas do filme, a Lai usando o computador da polícia. Cara, isso aqui é muito mais importante do que parece, porque até então ela era mais reação do que ação. Mas aqui ela toma controle. Ela descobre o esquema. E é aqui que o filme muda completamente de escala. Não é mais só um trabalho errado. Não é mais só um gangster perigoso. É tráfico humano. E não qualquer tráfico. É gente sendo transportada como mercadoria, dentro de containers. E mano, isso dá um peso totalmente diferente para a história. Porque agora não é só sobre o Frank resolver um problema pessoal. É sobre impedir algo muito maior. E eu lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei tipo, caramba, esse filme foi para um lugar que eu não esperava. Porque até então, ele tava naquela vibe mais estilizada, quase cool, e de repente, fica sério. Mas o filme não perde o ritmo. Ele mistura essa carga mais pesada com ação o tempo todo, e isso mantém tudo dinâmico. Agora, vamos falar da reviravolta. Porque, mano, aquela revelação sobre o pai da Lai, eu não estava preparado. Sério, quando a gente descobre que ele não é uma vítima, mas sim parte do esquema, é tipo um tapa. E isso muda completamente a forma como você vê tudo. A motivação dela, o desespero, a forma como ela se aproxima do Frank. E ao mesmo tempo, isso adiciona um nível de conflito emocional que o filme não tinha antes. Porque agora não é só derrotar o vilão, é lidar com uma traição muito mais pessoal. E aqui eu preciso dar crédito pro roteiro, porque mesmo sendo um filme de ação, ele consegue inserir esse tipo de conflito sem quebrar o ritmo. Não é perfeito, claro, mas funciona, e muito. Só que, como sempre, o filme não deixa você processar isso por muito tempo,
porque logo depois, tudo desanda de novo. O Frank é acusado, preso, e dessa vez, parece que acabou. Tipo, sério mesmo, porque agora não tem como fugir, não tem prova, não tem saída, e o Tarcone finalmente tem o que precisava, ou pelo menos, quase. E aqui entra uma das decisões mais interessantes do filme. O Tarcone ajuda o Frank, mas não de um jeito óbvio. Ele basicamente cria uma situação para que o Frank consiga escapar, como se fosse um erro, mas no fundo, você sabe que foi intencional. E isso é muito bom, porque mostra que ele escolheu confiar, mesmo sem prova concreta. E isso diz muito sobre os dois personagens. Agora, segura essa parte porque daqui pra frente o filme simplesmente vira um caos completo. E no melhor sentido possível. A sequência do porto, mano, é puro cinema de ação raiz. Caminhões, containers, capangas, tudo ao mesmo tempo. E o Frank sozinho contra geral. E aqui eu tenho que falar. Essa parte é completamente absurda. Mas é exatamente isso que faz ela ser incrível. Porque o filme já te levou até esse ponto, onde você simplesmente aceita que o Frank é quase imparável. E aí vem uma das cenas mais insanas do filme inteiro. O avião. Sim, um avião. O cara simplesmente usa um avião para alcançar os caminhões. E quando eu digo isso em voz alta, parece ridículo, mas assistindo, funciona. E funciona muito. Porque é tudo construído com um ritmo tão acelerado, com tanta confiança, que você nem questiona. Você só pensa, mano, que loucura, eu tô adorando isso. E quando ele salta, cara, essa cena é puro exagero cinematográfico, mas é aquele exagero que você quer ver, que te faz sorrir de tão absurdo, e ao mesmo tempo, tão bem executado. E aí vem o confronto final, Frank contra os capangas, Frank contra o Wall Street, e finalmente, Frank contra o pai da Lai. E aqui o filme dá mais um momento interessante, porque não é o Frank que resolve tudo, é ela. E isso, pra mim, foi uma escolha muito boa, porque fecha o arco da personagem. Ela não é só alguém que foi salva, ela toma a decisão, ela encerra aquilo, e isso dá muito mais peso pro final. E quando tudo acaba, quando a polícia chega, quando as pessoas são resgatadas, você sente aquele alívio clássico de filme de ação, mas também sente que os personagens mudaram. Principalmente o Frank. Ele não volta a ser exatamente o que era no começo. E isso é importante. Agora, sendo bem honesto contigo, Carga Explosiva não é um filme perfeito. Tem furos, tem exageros, tem momentos meio forçados. Mas sabe o que ele tem que muitos filmes hoje não têm? Identidade. Ele sabe o que quer ser. Ele não tenta agradar todo mundo. Ele não tenta ser profundo demais. Ele só entrega uma experiência sólida, estilosa e extremamente divertida. E, mano, às vezes, é só isso que a gente quer. Um filme que você pode sentar, assistir e sair satisfeito. E esse aqui faz isso muito bem. Mas ó, na próxima parte, eu quero sair um pouco da história e falar de curiosidades insanas sobre o filme, bastidores, decisões de direção e até coisas que você provavelmente nunca percebeu assistindo. E confia, tem muita coisa interessante escondida aqui. Mano, agora deixa eu te falar uma coisa que, pra mim, muda completamente a forma como você enxerga esse filme depois que descobre. Porque até aqui a gente falou da história, dos personagens, das cenas absurdas. Mas agora é hora de olhar por trás da câmera. E cara, tem muita coisa interessante que quase ninguém comenta. Primeiro, esse filme não surgiu do nada. Ele tem a mão de um cara que, se você curte ação, você com certeza já ouviu falar. Luc Besson. Sim, o mesmo cara por trás de filmes como O Profissional. E se você parar para pensar, faz total sentido. Porque o estilo de Carga Explosiva tem muito disso. Personagens meio isolados, regras próprias e uma mistura de ação com um toque meio estilizado europeu. Não é aquele padrão 100% Hollywood. Tem uma identidade ali. E isso, mano, faz muita diferença. Agora, outra coisa que pouca gente percebe. O Frank Martin não foi criado para ser um personagem super carismático. Tipo, não mesmo. Na verdade, ele é quase o oposto disso. E é aí que entra o Jason Statham. Porque, mano, esse papel praticamente definiu a carreira dele. Antes disso, ele já tinha feito alguns filmes, tipo com o Guy Ritchie, inclusive jogos,
trapaças e 2 canos fumegantes. Mas foi aqui que ele virou o cara da ação. E sabe o que é mais louco? Ele não era pra ser esse tipo de ator. Tipo, se você olhar pra ele, ele não tem aquele perfil clássico de herói de ação dos anos 90. Ele não é gigante tipo Schwarzenegger, não é cheio de músculos exagerados. Mas ele tem uma coisa muito mais importante: presença e autenticidade. E isso nesse filme é essencial, porque o Frank não fala muito. Ele não fica explicando o que sente. Ele simplesmente faz. E isso exige um ator que consiga transmitir tudo só com expressão, postura, olhar. E mano, o Statham manda muito bem nisso. Agora, segura essa curiosidade porque essa aqui é muito boa. Muitas das cenas de luta e direção foram feitas pelo próprio Statham. Sim, o cara realmente dirigia nos takes mais complicados. E isso explica muito porque tudo parece tão real. Hoje em dia, a gente tá acostumado com CGI, cortes rápidos, dublês escondidos. Mas aqui, você vê o cara ali. Você sente que é ele. E isso dá um peso completamente diferente para as cenas, principalmente nas perseguições. E falando nisso, as cenas de carro desse filme foram inspiradas em técnicas reais de direção evasiva, tipo coisa de treinamento militar mesmo. Não é só acelera e vira o volante. Tem estratégia, tem precisão. E isso conecta diretamente com o passado do Frank como ex-forças especiais. Ou seja, não é só estilo, tem lógica por trás. Agora, vamos falar de uma coisa que muita gente talvez nem perceba conscientemente, mas sente: o ritmo do filme. Porque, mano, esse filme é meio estranho nesse sentido. E eu digo isso como elogio. Ele não segue aquele padrão certinho de Hollywood de ação, pausa. Não. Às vezes ele acelera muito, às vezes ele desacelera do nada. E isso cria uma sensação meio imprevisível. Tipo, você nunca sabe exatamente quando vai vir a próxima loucura. E isso mantém você preso. Agora, deixa eu te contar uma parada pessoal aqui. A primeira vez que eu reassisti esse filme depois de adulto, eu pensei: será que ainda funciona ou é só nostalgia? E mano, funcionou. E não só funcionou, como eu passei a valorizar coisas que eu não tinha percebido antes, tipo o humor. Sim, esse filme tem um humor bem sutil, não é piada escancarada, é mais situação. Tipo o Frank sendo absurdamente sério em momentos completamente caóticos. Ou o Tarcone com aquele jeito meio relaxado, quase irônico. E isso quebra a tensão na medida certa, sem transformar o filme numa comédia. E falando no Tarcone, cara, que personagem bom. Ele é tipo aquele cara que você não sabe se tá do lado certo ou errado, mas no fundo você confia nele. E isso é raro, principalmente em filme de ação. Agora, vamos entrar numa parte que talvez seja meio polêmica. O vilão, o tal do Wall Street. Mano, sendo bem honesto, ele não é um vilão memorável. Tipo, não mesmo. Ele funciona? Funciona. Mas ele é meio genérico. Aquele clássico cara rico envolvido em coisa ilegal. Nada muito profundo. Só que, sabe o que salva? O contexto. Porque o que ele representa, tráfico humano, exploração, isso sim é pesado. E isso compensa a falta de profundidade dele como personagem. Agora, tem um detalhe que eu acho muito interessante. O filme nunca tenta justificar o Frank completamente. Tipo, ele não vira um herói puro. Ele ainda é um cara que faz coisas ilegais, que aceita trabalhos duvidosos. Só que agora, ele escolhe melhor. E isso é muito mais realista do que simplesmente transformar ele num bom moço, do nada. E isso, pra mim, é um dos pontos mais fortes do filme. Agora, antes de encerrar essa parte, deixa eu te falar uma curiosidade rápida que eu achei muito louca quando descobri. O sucesso desse filme foi tão grande que ele basicamente criou uma franquia inteira. Sequências, série, reboot, tudo por causa desse primeiro filme. E isso mostra o impacto que ele teve. Mesmo não sendo um blockbuster gigantesco na época, ele cresceu com o tempo, virou cult, virou referência. E hoje, é impossível falar de filmes de ação dos anos 2000 sem mencionar carga explosiva. Mas na próxima parte, eu quero entrar em algo que eu curto muito. Análise mais profunda do Frank como personagem. Tipo, quem ele realmente é, o que motiva ele
E por que a gente acaba gostando de um cara que, tecnicamente, nem deveria ser herói? E, mano, essa parte fica bem interessante, porque tem muita coisa escondida ali que não é tão óbvia. Então já se prepara. Mano, agora a gente vai entrar numa parada que, sinceramente, muita gente ignora quando fala desse filme, mas que pra mim é o que realmente faz ele funcionar além da ação. O Frank Martin. Sim, porque à primeira vista ele parece só mais um cara frio, durão, sem emoção, aquele típico protagonista que resolve tudo na base da porrada e direção insana. Mas se você parar pra analisar de verdade, o cara é muito mais complexo do que parece. E eu não tô falando de um jeito acadêmico chato não, relaxa. Tô falando daquele tipo de coisa que você sente assistindo, mesmo que não perceba na hora. Porque pensa comigo, por que alguém criaria regras tão rígidas como as dele? Não mudar o acordo, sem nomes, não abrir o pacote. Isso não é só profissionalismo, isso é defesa. É tipo, o cara construiu um sistema inteiro para não se envolver emocionalmente com nada. E isso, pra mim, grita uma coisa: passado pesado. E o filme até menciona isso de leve. Ele foi das forças especiais. Ou seja, provavelmente já viu coisa demais, já fez coisa demais. E agora ele tenta viver num mundo onde tudo é simples: contrato, execução, pagamento. Sem moral, sem dilema, sem culpa. Só que isso nunca funciona para sempre. E é aí que entra o ponto-chave do filme. O Frank não muda porque quer, ele muda porque é forçado. E isso é muito mais interessante, porque não é uma jornada de redenção clássica. Não é tipo, ah, agora eu quero ser uma pessoa melhor. Não, ele tenta resistir o máximo possível. Ele segue as regras até onde dá. Mas o mundo ao redor dele começa a quebrar essas regras. E a Lai é o gatilho principal disso. Porque ela não é só um problema no trabalho dele. Ela é um lembrete constante de que as coisas não são tão simples. E, mano, tem uma coisa que eu acho genial nesse relacionamento deles. Não é romântico da forma tradicional. Não tem aquela vibe de casal perfeito ou química explosiva. É muito mais funcional. Ela precisa dele. Ele precisa proteger ela. E no meio disso, surge uma conexão. Mas nunca vira algo meloso. E isso combina muito com o estilo do filme. Agora, deixa eu te falar um momento que, pra mim, define completamente quem é o Frank. Quando o carro explode. Porque ali não tem mais desculpa. Não tem mais, ah, eu só tô fazendo o meu trabalho. Alguém tentou matar ele. E pior, usou ele. E isso, para um cara que vive de controle, é inaceitável. E é nesse momento que a gente vê quem ele realmente é. Não o motorista, não o profissional, mas o cara que reage quando perde o controle. E, mano, ele vira outra pessoa, mais agressivo, mais direto, mais pessoal. E isso é muito bem construído, porque não acontece do nada. O filme foi preparando isso aos poucos. Agora, vamos falar de uma coisa que eu acho muito interessante: o código moral do Frank. Sim, ele tem um, mesmo dizendo que não tem. Porque pensa, ele aceita transportar qualquer coisa, mas quando descobre que é algo realmente errado, tipo tráfico humano, ele não ignora, ele não finge que não viu, ele age. Ou seja, no fundo, ele sempre teve um limite, ele só nunca tinha sido testado de verdade. E isso levanta uma pergunta que eu acho muito boa. Será que ele realmente acreditava nas próprias regras? Ou ele só usava elas como desculpa para não se envolver? Porque é muito mais fácil dizer, não é problema meu, do que encarar a realidade. E, mano, isso deixa o personagem muito mais humano, muito mais real. Agora, vamos falar de outra coisa que ajuda muito a construir esse personagem: o silêncio. Sim, o silêncio. Porque o Frank fala pouco, muito pouco, e isso hoje em dia é quase raro. A gente está acostumado com protagonistas que explicam tudo, fazem piada, comentam cada situação. Mas aqui, não. Ele observa, ele reage. E isso faz com que cada palavra dele tenha mais peso. E mais importante, faz com que a gente preste mais atenção nas ações. E isso é perfeito para um filme como esse. Agora, uma opinião meio pessoal aqui. Eu acho que o Frank é um dos protagonistas mais subestimados do cinema de ação. Sério. Porque ele não é exagerado. Ele não tem frases icônicas o tempo todo. Ele não tenta roubar a cena. Mas ele é consistente, do começo ao fim.
E isso, mano, é difícil de fazer, principalmente num filme cheio de explosão, perseguição e caos. Agora, vamos falar do final dele, porque pra mim é aí que tudo se fecha. Ele não vira herói oficialmente, ele não ganha medalha, ele não muda completamente de vida, mas ele faz a escolha certa, e isso é suficiente. E talvez seja isso que faz o personagem funcionar tão bem. Ele não é perfeito, ele não é totalmente bom, mas quando importa, ele faz o que precisa ser feito, e isso já diz muito. Agora, antes de encerrar essa parte, deixa eu te deixar com uma reflexão rápida para você até usar no vídeo. E se o Frank nunca tivesse aberto o pacote? Sério, pensa nisso. Ele teria continuado a vida normalmente, sem problemas, sem conflito, sem mudança. Ou seja, às vezes, quebrar uma regra é exatamente o que faz você evoluir. E olha, eu sei que isso parece papo de coach agora, mas relaxa. Dentro do contexto do filme, faz sentido. Mas ó, na próxima parte, a gente vai focar total na ação. As melhores cenas, as mais absurdas, as mais criativas, e até aquelas que não fazem o menor sentido, mas que a gente ama mesmo assim. E mano, tem muita coisa boa pra falar aí. Mano, chegou a hora de falar daquilo que, vamos ser honestos, é o que fez a maioria da gente apertar o play nesse filme: a ação. E sério, aqui, carga explosiva não só entrega, como dá aula. Mas não é qualquer aula não, é aquela aula raiz, sem CGI exagerado, sem corte a cada meio segundo para esconder erro. É ação de verdade, física, prática, quase dá para sentir o impacto. E já vou começar com uma opinião que talvez nem todo mundo concorde. As cenas de perseguição desse filme são melhores que muita coisa atual, sem exagero, porque hoje em dia, mano, muita ação depende de efeito digital. Tudo é muito limpo, muito perfeito, e isso tira o peso. Aqui não. Aqui você sente o carro derrapando, sente o risco, sente que qualquer erro acabou. E isso começa logo naquela primeira sequência, o assalto. Cara, aquilo ali já define o nível. Não é só fugir da polícia, é cálculo, é precisão. É o Frank sabendo exatamente o que fazer, quando fazer, e mais importante, quando não fazer. E esse detalhe muda tudo, porque ele não é impulsivo, ele não é aquele cara que vai no feeling, ele é estratégico. E isso faz cada cena ser mais interessante. Agora, vamos falar de uma das minhas favoritas, a luta com óleo. Sim, se você viu o filme, você sabe exatamente do que eu tô falando. Se não viu, mano, você tá perdendo. Porque aquilo ali é criatividade pura. O cara literalmente usa óleo no chão pra escorregar e lutar ao mesmo tempo. Tipo, quem pensa nisso? E o mais louco é que funciona. Não parece forçado, não parece ridículo, parece estiloso. E isso é uma marca muito forte do filme. Ele pega situações absurdas e transforma em algo legal de assistir. E muito disso vem do estilo do Jason Statham, porque ele não luta como um super-herói, ele luta como alguém treinado. Movimentos rápidos, diretos, sem desperdício. Nada de girar no ar 3 vezes só para parecer bonito. É eficiência. E isso dá uma identidade única pro filme. Agora, deixa eu falar de outra cena que pra mim é subestimada. A troca de pneu. Sim, trocar pneu. Porque, mano, olha o nível do detalhe. Mesmo numa situação tensa, no meio da estrada, o cara faz tudo com precisão absurda. E é nesse momento que ele quebra a regra e abre o pacote. Ou seja, até uma cena simples vira algo importante. Nada ali é jogado. Tudo tem função. Agora, segura essa porque a gente vai entrar numa das partes mais insanas do filme. O carro explodindo. Cara, essa cena é o ponto de virada total. E não só na história, mas na energia do filme. Porque até ali, a ação era mais controlada. Depois disso, é caos. E eu lembro que quando vi pela primeira vez, eu fiquei tipo, ok, agora o filme ficou sério. Porque não é só uma explosão bonita. É traição, é armadilha, é o momento em que o Frank percebe que ele não tá mais no controle de nada, e isso deixa tudo mais intenso. Agora, vamos falar do terceiro ato, porque, mano, aqui o filme simplesmente decide apertar o botão do tudo ou nada. Porto, caminhões, capangas, explosões.
E o Frank sozinho contra geral. Clássico, mas muito bem feito. E aí vem o momento que eu até hoje fico tipo, isso é ridículo, mas eu amo. O avião. Sim, o avião. Mano, o cara literalmente pega um avião para alcançar os caminhões. E se você parar para pensar muito, não faz sentido nenhum. Mas o filme não quer que você pense. Ele quer que você sinta. E você sente. Você fica vidrado. E quando ele salta, cara, é aquele tipo de cena que define o que é entretenimento puro. Não precisa ser realista, precisa ser memorável. E essa cena é. Agora, uma coisa que eu preciso elogiar muito: a geografia das cenas. Sim, isso é importante, porque você sempre entende o que está acontecendo, onde cada personagem tá, qual é o objetivo. E isso hoje em dia é raro. Tem muito filme que joga ação na tela e você fica perdido. Aqui não. Aqui você acompanha tudo. E isso faz com que cada impacto tenha mais peso. Agora, vamos falar de algo que muita gente nem percebe, mas sente: o som. Cara, o som desse filme ajuda muito na imersão. O barulho dos carros, dos golpes, das explosões, nada parece artificial. Tudo parece físico. E isso, combinado com a atuação e a direção, cria uma experiência muito mais envolvente. Agora, uma crítica justa aqui. Algumas cenas são exageradas demais. Tipo, muito. Mas sabe o que é curioso? Isso nunca quebra o filme, porque ele já estabeleceu esse tom. Ele já falou pra você, é assim que funciona aqui. E quando o filme é consistente nisso, você aceita. E até gosta. E mano, isso é algo que muita produção hoje erra. Ou tenta ser realista demais, ou exagerado demais, e acaba ficando no meio sem identidade. Carga explosiva não. Ele escolhe um lado, e vai até o fim. Agora, antes de encerrar essa parte, deixa eu te falar uma coisa bem direta. Se esse filme fosse lançado hoje, com a mesma abordagem prática, sem exagero de CGI, ele provavelmente seria ainda mais valorizado. Porque hoje isso virou diferencial, virou raro. E esse filme já fazia isso lá em 2002. Ou seja, ele estava à frente do tempo em alguns aspectos. E isso explica por que ele ainda funciona tão bem hoje. Mas ó, na próxima parte, a gente vai falar de algo que muita gente gosta: erros, furos de roteiro, coisas que não fazem sentido nenhum. E aquelas cenas que você assiste e pensa, ok, isso aqui foi forçado demais. E confia, tem coisa boa para comentar aí. Vamos falar dos erros, dos furos, das coisas que simplesmente não fazem sentido nenhum. Porque sim, carga explosiva é muito bom, mas perfeito? Nem de longe. E sabe o que é mais interessante? Esses defeitos às vezes fazem o filme ser ainda mais divertido. Sério. Porque tem umas coisas aqui que, se você parar para pensar 2 segundos, você quebra o filme inteiro. Mas se você só aceita, vira entretenimento puro. Então bora lá. Primeiro, o conceito do trabalho do Frank. Mano, pensa comigo. O cara aceita transportar qualquer coisa, sem perguntar nada, sem saber de nada, sem verificar nada. Tipo, em que mundo isso dá certo sempre? Eu entendo, é a proposta do personagem, mas na prática, ele já teria dado muito errado antes mesmo do filme começar. E isso fica ainda mais estranho quando você vê o nível de organização dele. O cara é metódico, cuidadoso, detalhista. Mas ao mesmo tempo aceita qualquer pacote sem saber o que tem dentro? Meio contraditório, né? Agora, vamos falar da regra mais famosa: nunca abrir o pacote. Mano, se isso é tão importante, por que diabos ele aceitou esse tipo de trabalho por tanto tempo? Tipo, sério, você vive de transportar coisas misteriosas e nunca ficou curioso antes? Nunca deu problema? Nunca teve um caso suspeito? A gente sabe que isso é só uma ferramenta narrativa, para criar aquele momento em que ele finalmente quebra a regra, mas ainda assim, é meio forçado. Agora segura essa, a resistência do Frank. Porque, mano, esse cara é praticamente indestrutível. Ele apanha, cai, explode carro do lado dele, leva pancada. E continua inteiro. Tipo, como? Eu sei, é filme de ação, mas tem momentos que você fica tipo, ok, agora já era, ele não levanta mais. E ele levanta, de boa, sem nem mancar direito.
E isso fica ainda mais evidente nas cenas de luta, principalmente quando ele enfrenta vários caras ao mesmo tempo. Tipo, a coreografia é linda, é bem feita, mas na vida real, mano, não tem como. Agora, vamos falar do plano dos vilões, porque aqui tem umas coisas meio estranhas. Primeiro, os caras estão fazendo tráfico humano internacional, um esquema gigante, e decidem confiar num motorista que eles basicamente não conhecem? Tipo, beleza, ele é bom, mas ainda assim, arriscado demais. E pior, eles continuam usando ele mesmo depois de coisas começarem a dar errado. Tipo, mano, troca o motorista. Agora, a parte da bomba no carro. Essa aqui é clássica. Os caras colocam uma bomba numa maleta, que explode o carro inteiro, mas deixam o Frank vivo, completamente, sem um arranhão sério. Tipo, qual era o plano exatamente? Se era pra matar ele, falhou feio. Se era só assustar, foi um exagero absurdo. Então, assim, lógica? Zero. Entretenimento? 100%. Agora, vamos falar de uma das mais absurdas. O avião. Sim, de novo ele. Mano, o cara pega um avião, alcança caminhões, salta com precisão e ainda cai exatamente onde precisa. Tipo, isso não é habilidade, isso é milagre. Mas ao mesmo tempo, é tão bem executado que você nem liga. E isso é o mais curioso desse filme. Ele tem furos gigantes, mas ele te prende tanto que você aceita. Agora, uma coisa que eu acho meio estranha. A polícia, ou melhor, a eficiência dela. Porque o Tarcone é inteligente, ok, mas o resto? Meio perdido. Os caras demoram pra reagir, perdem pista fácil e sempre chegam um pouquinho atrasados. Clássico de filme de ação, mas ainda assim dá pra notar. Agora, uma crítica mais séria aqui. O desenvolvimento de alguns personagens secundários, tipo o próprio Wall Street. Ele é mais uma ideia do que um personagem. A gente sabe o que ele faz, mas não sabe muito sobre ele. Não tem profundidade. Não tem motivação clara além de ser vilão. E isso limita um pouco o impacto da história. Mas ao mesmo tempo, funciona dentro da proposta, porque o foco nunca foi ele. Agora, deixa eu falar de uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. O timing das coisas. Mano, tudo acontece muito rápido quando precisa, e muito devagar quando convém. Um cara sendo interrogado. E o Tarcone, mano, esse cara é bom, de verdade. Ele não precisa gritar, não precisa ameaçar. Ele só vai pressionando devagar, fazendo perguntas, conectando pontos. E você percebe que ele tá cada vez mais perto de descobrir tudo. Só que ao mesmo tempo, ele também não parece querer ferrar o Frank a qualquer custo. E é isso que deixa tudo mais interessante. Não é um jogo simples de gato e rato. É quase como se o Tarcone estivesse esperando o Frank fazer a coisa certa. E aí entra uma das cenas mais subestimadas do filme. A Lai usando o computador da polícia. Cara, isso aqui é muito mais importante do que parece, porque até então ela era mais reação do que ação. Mas aqui, ela toma controle. Ela descobre o esquema. E é aqui que o filme muda completamente de escala. Não é mais só um trabalho errado. Não é mais só um gangster perigoso. É tráfico humano. E não qualquer tráfico. É gente sendo transportada como mercadoria, dentro de containers. E, mano, isso dá um peso totalmente diferente para a história. Porque agora não é só sobre o Frank resolver um problema pessoal. É sobre impedir algo muito maior. E eu lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei tipo, caramba, esse filme foi para um lugar que eu não esperava. Porque até então, ele estava naquela vibe mais estilizada, quase cool, e de repente, fica sério. Mas o filme não perde o ritmo. Ele mistura essa carga mais pesada com ação o tempo todo, e isso mantém tudo dinâmico. Agora, vamos falar da reviravolta. Porque, mano, aquela revelação sobre o pai da Lai, eu não estava preparado. Sério, quando a gente descobre que ele não é uma vítima, mas sim parte do esquema, é tipo um tapa. E isso muda completamente a forma como você vê tudo. A motivação dela, o desespero, a forma como ela se aproxima do Frank.
E ao mesmo tempo, isso adiciona um nível de conflito emocional que o filme não tinha antes, porque agora não é só derrotar o vilão, é lidar com uma traição muito mais pessoal. E aqui eu preciso dar crédito para o roteiro, porque mesmo sendo um filme de ação, ele consegue inserir esse tipo de conflito sem quebrar o ritmo. Não é perfeito, claro, mas funciona, e muito. Só que, como sempre, o filme não deixa você processar isso por muito tempo, porque logo depois, tudo desanda de novo. O Frank é acusado, preso, e dessa vez, parece que acabou. Tipo, sério mesmo, porque agora não tem como fugir, não tem prova, não tem saída, e o Tarcone finalmente tem o que precisava, ou pelo menos, quase. E aqui entra uma das decisões mais interessantes do filme. O Tarcone ajuda o Frank, mas não de um jeito óbvio. Ele basicamente cria uma situação para que o Frank consiga escapar, como se fosse um erro, mas no fundo, você sabe que foi intencional. E isso é muito bom, porque mostra que ele escolheu confiar, mesmo sem prova concreta. E isso diz muito sobre os dois personagens. Agora, segura essa parte porque daqui pra frente o filme simplesmente vira um caos completo. E no melhor sentido possível. A sequência do porto, mano, é puro cinema de ação raiz. Caminhões, containers, capangas, tudo ao mesmo tempo. E o Frank sozinho contra geral. E aqui eu tenho que falar. Essa parte é completamente absurda. Mas é exatamente isso que faz ela ser incrível. Porque o filme já te levou até esse ponto, onde você simplesmente aceita que o Frank é quase imparável. E aí vem uma das cenas mais insanas do filme inteiro. O avião. Sim, um avião. O cara simplesmente usa um avião para alcançar os caminhões. E quando eu digo isso em voz alta, parece ridículo, mas assistindo, funciona. E funciona muito. Porque é tudo construído com um ritmo tão acelerado, com quando fazer, e mais importante, quando não fazer. E esse detalhe muda tudo, porque ele não é impulsivo, ele não é aquele cara que vai no feeling, ele é estratégico. E isso faz cada cena ser mais interessante. Agora, vamos falar de uma das minhas favoritas, a luta com óleo. Sim, se você viu o filme, você sabe exatamente do que eu tô falando. Se não viu, mano, você tá perdendo. Porque aquilo ali é criatividade pura. O cara literalmente usa óleo no chão pra escorregar e lutar ao mesmo tempo. Tipo, quem pensa nisso? E o mais louco é que funciona. Não parece forçado, não parece ridículo, parece estiloso. E isso é uma marca muito forte do filme. Ele pega situações absurdas e transforma em algo legal de assistir. E muito disso vem do estilo do Jason Statham, porque ele não luta como um super-herói, ele luta como alguém treinado. Movimentos rápidos, diretos, sem desperdício. Nada de girar no ar 3 vezes só para parecer bonito. É eficiência. E isso dá uma identidade única pro filme. Agora, deixa eu falar de outra cena que para mim é subestimada. A troca de pneu. Sim, trocar pneu. Porque, mano, olha o nível do detalhe. Mesmo numa situação tensa, no meio da estrada, o cara faz tudo com precisão absurda. E é nesse momento que ele quebra a regra e abre o pacote. Ou seja, até uma cena simples vira algo importante. Nada ali é jogado. Tudo tem função. Agora, segura essa porque a gente vai entrar numa das partes mais insanas do filme. O carro explodindo. Cara, essa cena é o ponto de virada total. E não só na história, mas na energia do filme. Porque até ali a ação era mais controlada. Depois disso, é caos. E eu lembro que quando vi pela primeira vez, eu fiquei tipo, ok, agora o filme ficou sério. Porque não é só uma explosão bonita, é traição, é armadilha. É o momento em que o Frank percebe que ele não tá mais no controle de nada. E isso deixa tudo mais intenso. Agora, vamos falar do terceiro ato. Porque, mano,
Aqui o filme simplesmente decide apertar o botão do tudo ou nada. Porto, caminhões, capangas, explosões. E o Frank sozinho contra geral. Clássico, mas muito bem feito. E aí vem o momento que eu até hoje fico tipo, isso é ridículo, mas eu amo. O avião. Sim, o avião. Mano, o cara literalmente pega um avião para alcançar os caminhões. E se você parar para pensar muito, não faz sentido nenhum. Mas o filme não quer que você pense. Ele quer que você sinta. E você sente. Você fica vidrado. E quando ele salta, cara, é aquele tipo de cena que define o que é entretenimento puro. Não precisa ser realista, precisa ser memorável. E essa cena é. Agora, uma coisa que eu preciso elogiar muito. Tipo, personagens se encontram por coincidência, descobrem coisas no momento perfeito, escapam por segundos. É tudo muito conveniente. Mas, de novo, isso é cinema. E esse filme abraça isso sem vergonha. Agora, vou ser bem honesto contigo. Nenhum desses erros estraga o filme. Nenhum. Porque ele não depende de lógica perfeita. Ele depende de ritmo, estilo e carisma. E isso ele tem de sobra. E às vezes, é melhor ter um filme com personalidade e alguns furos, do que um filme perfeito e sem graça. E Carga Explosiva prova isso. Agora, para fechar essa parte, deixa eu te deixar com uma pergunta que você pode até jogar para o seu público no vídeo. Você prefere um filme 100% lógico ou um filme que não faz sentido, mas te prende do começo ao fim? Porque esse aqui, claramente, escolheu a segunda opção. E acertou. Mas ó, na próxima parte, a gente vai falar de comparação. Sim, comparar Carga Explosiva com outros filmes de ação da época, e até com os de hoje. E mano, aí o debate fica bom. Comparações. Porque é impossível falar de Carga Explosiva sem colocar ele lado a lado com outros filmes de ação, tanto da época quanto de hoje. E aqui, eu já vou começar com uma pergunta para você pensar aí enquanto assiste. Onde esse filme realmente se encaixa? Porque ele não é exatamente igual a nada. E isso é muito interessante. Vamos voltar para 2002. Naquela época, o gênero de ação estava meio em transição. Você ainda tinha aquela influência forte dos anos 90, aqueles heróis gigantes, quase indestrutíveis. Mas também já estava começando a surgir algo mais estilizado, mais técnico. E Carga Explosiva entra exatamente nesse meio. Ele não é exagerado no nível de um Velozes e Furiosos da época, que já começava a abraçar o espetáculo. Mas também não é tão realista quanto, por exemplo, A Identidade Bourne. E aqui vai uma opinião que talvez divida muita gente. Eu acho que o Frank Martin é tipo um primo distante do Jason Bourne. Sério. Porque os dois têm aquele passado militar, os dois são altamente treinados, os dois são extremamente eficientes. Mas a diferença está na abordagem. O Bourne é caos interno. Ele não sabe quem é. Ele está perdido. Já o Frank, ele sabe exatamente quem é. Ele só escolhe não se envolver. E isso muda completamente a vibe dos filmes. Enquanto Bourne é mais tenso, mais psicológico, Carga Explosiva é mais estiloso, mais direto, mais cool. E os dois funcionam, só que de formas diferentes. Agora, vamos comparar com algo mais popular, Velozes e Furiosos. Porque muita gente coloca os dois no mesmo universo mental. Carros, ação, velocidade. Mas, mano, são propostas bem diferentes. Velozes é mais sobre equipe, família, emoção, cultura. Já a Carga Explosiva é solitário. É um cara só, seguindo regras, vivendo isolado. E isso faz toda a diferença. Até nas cenas de carro. Em Velozes, é sobre estilo, competição, espetáculo. Aqui, é sobre precisão.
sobre controle, sobre fugir com eficiência. E eu, particularmente, gosto muito mais desse estilo mais técnico. Agora, vamos dar um salto no tempo, hoje, e comparar com filmes modernos, tipo John Wick. E aqui, mano, a comparação fica muito interessante, porque o John Wick basicamente pegou várias coisas que Carga Explosiva já fazia e levou para outro nível. O protagonista silencioso, o código de regras, o mundo meio profissional do crime, a ação coreografada. Tudo isso já estava aqui. Só que o John Wick expandiu isso. Criou um universo maior, mais detalhado, mais estilizado ainda. Mas olha que curioso. Sem carga explosiva, talvez o John Wick nem existisse do jeito que a gente conhece. E isso mostra o impacto do filme, mesmo que ele não receba tanto crédito quanto deveria. Agora, vamos falar de uma coisa que eu acho muito importante: a identidade. Porque hoje em dia, muitos filmes de ação acabam parecendo iguais. Muito CGI, muito corte rápido, muito barulho, mas pouca personalidade. E Carga Explosiva tem personalidade. Você reconhece o estilo dele, você reconhece o Frank, você lembra das cenas. E isso é raro. Agora, uma comparação que talvez ninguém faça, mas eu acho válida. Ele tem um pouco daquele espírito de filmes como Missão Impossível, principalmente na questão de usar habilidades específicas para resolver problemas. Mas enquanto Missão Impossível vai mais para o lado de espionagem, Carga Explosiva é mais bruto, mais direto, menos gadget, mais habilidade. E isso dá um charme próprio. Agora, deixa eu te falar uma coisa bem honesta. Se Carga Explosiva fosse lançado hoje, do mesmo jeito, sem mudar nada, ele provavelmente seria visto como algo diferente, talvez até mais valorizado, porque hoje a gente sente falta desse tipo de ação mais prática, mais física, mais real, mesmo com seus exageros. E isso é meio irônico, né? Um filme de 2002 parecer mais real que muitos de hoje. Mas é verdade. Agora, para fechar essa parte, quero te deixar com uma reflexão que você pode usar direto no vídeo. Será que Carga Explosiva foi subestimado ou só estava à frente do seu tempo? Porque depois de comparar com tudo isso, fica difícil ignorar o impacto que ele teve. E, mano, na próxima parte, a gente vai falar da franquia. Sim, sequências, evolução, o que melhorou, o que piorou. E se algum deles conseguiu superar o original. E já te adianto, tem opinião polêmica vindo aí. A franquia. Porque sim, Carga Explosiva não ficou só nesse primeiro filme. Ele cresceu. Virou sequência. Virou trilogia. Teve reboot. Tentaram transformar em algo ainda maior. Mas aí vem a pergunta real. Algum deles conseguiu superar o original? E já vou ser direto contigo. Para mim? Não. Mas calma, deixa eu te explicar. Depois do sucesso do primeiro filme, veio Carga Explosiva 2. E aqui, mano, dá pra ver claramente a mudança de direção. O filme ficou maior, mais explosivo, mais exagerado, mais Hollywood. E isso não é necessariamente ruim, mas muda completamente a vibe. Se no primeiro tudo parecia mais pé no chão, mesmo com seus exageros, no segundo eles simplesmente falaram: esquece a realidade, vamos fazer o mais absurdo possível. E mano, tem cenas ali que são completamente insanas. Tipo aquela do carro girando no ar para tirar a bomba. Aquilo não faz o menor sentido. Nenhum. Zero. Mas ao mesmo tempo, é impossível não achar legal. Só que aí entra o problema. Ele perde um pouco da identidade.
Aquele estilo mais técnico, mais preciso, mais profissional do Frank fica em segundo plano. Agora é mais espetáculo do que estratégia. E isso, para mim, já tira um pouco do charme. Depois veio Carga Explosiva 3. E aqui a coisa fica ainda mais complicada, porque eles tentam adicionar mais drama, mais história, mais desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo, continuam aumentando o nível do absurdo. E aí fica meio desequilibrado. Tipo, o filme quer ser profundo, mas também quer ter cenas completamente irreais. E isso nem sempre funciona. Mas ainda assim, tem coisas boas. O Frank continua sendo o Frank. O Jason Statham segura muito bem o papel. E a ação ainda é divertida. Só que já não tem mais aquele impacto do primeiro. Já não surpreende da mesma forma. Agora, segura essa porque pouca gente lembra. Tentaram rebootar a franquia. Sim, com Carga Explosiva, o legado. E, mano, aqui eu vou ser bem sincero contigo. Não funcionou. Tipo, nem perto. E o principal motivo? Sem o Statham, não é a mesma coisa. Sério, você pode trocar diretor, mudar história, aumentar orçamento. Mas o Frank Martin sem o Jason Statham perde a alma. E isso ficou muito evidente. O filme tenta recriar o estilo, tenta modernizar, mas parece genérico. Falta presença, falta identidade, falta aquele peso que o personagem tinha. E isso prova uma coisa muito importante. O sucesso do primeiro filme não é só a ideia, é a execução, é o ator, é o conjunto. Agora, uma coisa que eu acho interessante sobre a franquia. Ela seguiu um caminho bem comum no cinema de ação. Começa mais contida e vai ficando cada vez mais exagerada, mais explosiva, mais tudo ao mesmo tempo. E isso acontece com várias franquias, mas nem sempre é o melhor caminho, porque às vezes, menos é mais. E o primeiro Carga Explosiva prova exatamente isso. Agora, deixa eu te falar uma opinião meio polêmica. Eu acho que a franquia teria sido melhor se tivesse parado no primeiro. Sim, eu sei, é forte isso. Mas pensa comigo, o primeiro filme é redondo. Tem começo, meio e fim. O arco do Frank funciona. A história fecha. E ele deixa aquele gostinho de quero mais, mas sem precisar mostrar mais. E às vezes, é melhor deixar assim, do que continuar só porque deu dinheiro. Mas claro, ao mesmo tempo, eu entendo por que continuaram. Porque o personagem é muito bom, o conceito é forte, e o público queria mais ação. E nesse sentido, as sequências entregam, mesmo com seus exageros. Agora, uma coisa que eu acho que a franquia nunca conseguiu repetir: o equilíbrio. O primeiro filme tem aquele equilíbrio perfeito entre ação, estilo e simplicidade. As sequências sempre pendem mais para um lado. Ou exageram demais na ação, ou tentam complicar demais a história. E aí perdem um pouco da essência. Mas mesmo assim, não dá para negar o impacto. Porque hoje, quando alguém fala de motorista em filme de ação, ou de personagem com código de regras, ou de protagonista frio e eficiente, o Frank Martin ainda vem na cabeça. E isso é legado. Agora, para fechar essa parte, deixa eu te deixar com uma pergunta para jogar para o seu público. Você prefere o primeiro Carga Explosiva mais simples e estiloso, ou as sequências mais exageradas e cheias de ação? Porque aqui não tem resposta certa. É gosto. Mas eu já deixei claro de que lado eu tô. E, mano, na próxima parte, a gente vai falar de algo que muita gente não presta atenção. A trilha sonora, o som, a vibe do filme.
porque pode parecer detalhe, mas isso muda completamente a experiência. E nesse filme faz muita diferença. O som, a trilha sonora, a vibe. Porque, sério, tenta imaginar carga explosiva sem música, sem aqueles efeitos sonoros bem colocados. Não seria a mesma coisa. Nem perto. E isso é algo que esse filme acerta muito, mesmo sendo um detalhe que passa despercebido para muita gente. Primeiro, vamos falar da trilha. Ela não é aquela trilha super épica, orquestrada, tipo filme de super-herói. Não. Ela é mais discreta, mais eletrônica, mais moderna para o estilo do filme. E isso combina perfeitamente com o universo do Frank. Porque ele é um cara frio, calculado, metódico. E a música acompanha isso. Nada muito emocional, nada muito dramático. É tudo mais contido, mais controlado. Agora, o mais interessante é como a música entra e sai, porque o filme não usa trilha o tempo todo. E isso é muito inteligente. Tem momentos em que simplesmente não tem música, só som ambiente. Só o barulho do carro, dos passos, da respiração. E isso cria uma tensão absurda, porque o silêncio, mano, pesa. E quando a música entra, você sente. Agora, vamos falar dos efeitos sonoros, porque aqui tem um cuidado muito grande. O som dos carros, por exemplo. Cada aceleração, cada derrapada, parece real. Parece pesado. Não é aquele som genérico que você já ouviu em 1000 filmes. E isso faz você acreditar mais na cena, mesmo quando ela é exagerada. E isso é genial. Porque o filme pode até forçar na física, mas o som te convence. Agora, uma coisa que eu acho muito foda: o som das lutas. Cara, cada golpe tem impacto. Você sente o peso. Você sente quando acerta. E isso faz toda a diferença. Porque tem muito filme hoje em dia que a luta parece leve. Aqui não. Aqui parece que dói. E isso deixa tudo mais intenso. Agora, deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. O silêncio do Frank. Sim, o silêncio também é parte do som do filme. Porque ele fala pouco. Muito pouco. E isso cria um contraste com o mundo ao redor dele. Enquanto tudo tá caótico, barulho, tiros, explosões, ele tá ali, quieto, controlado. E isso reforça a personalidade dele sem precisar de diálogo. E, mano, isso é muito difícil de fazer. Agora, vamos falar da vibe geral. Porque o filme tem uma identidade sonora muito própria. Ele mistura a ação com uma pegada meio cool, meio estilizada, quase como se fosse um clipe em alguns momentos. E isso ajuda a criar aquela sensação de que você está assistindo algo diferente, algo com estilo. E isso conecta com tudo que a gente já falou até agora. O carro, as lutas, o personagem. Tudo segue a mesma linha. Nada parece fora do lugar. Agora, uma crítica justa aqui. A trilha não é memorável. Tipo, você não sai do filme cantando nada. Não tem aquele tema icônico. Mas sabe o que é curioso? Isso não prejudica. Porque a função dela não é ser protagonista. É complementar. E nisso, ela funciona muito bem. Agora, deixa eu te contar uma parada pessoal aqui. Quando eu reassisti esse filme com fone de ouvido, prestando atenção no áudio, eu percebi muito mais coisa. Detalhes pequenos, camadas de som, coisas que passam batido quando você assiste de qualquer jeito. E isso me fez valorizar ainda mais o cuidado da produção. Porque não é só imagem, é experiência. Agora, pensa comigo. Por que algumas cenas ficam na nossa cabeça por tanto tempo? Não é só pelo que a gente vê,
é pelo que a gente ouve também. O som do motor, a explosão, o impacto de um golpe. Tudo isso fica gravado. E carga explosiva sabe usar isso muito bem. Agora, para fechar essa parte, quero te deixar com uma dica que você pode até usar no vídeo. Se você for reassistir esse filme, assiste com atenção no áudio. Sério, coloca um fone, aumenta o volume e presta atenção. Você vai perceber que tem muito mais coisa ali do que parece. E isso muda a forma como você vê o filme. Ou melhor, como você sente o filme. Mas na próxima parte, a gente vai falar de algo que muita gente gosta. Curiosidades obscuras. Coisas que quase ninguém sabe. Detalhes escondidos. Bastidores. E, mano, tem umas paradas muito interessantes que vão te fazer olhar pro filme de outro jeito. Mano, agora a gente vai mergulhar numa parte que eu adoro. As curiosidades do filme. Aqueles detalhes que muita gente nem percebe, mas que fazem toda a diferença se você for fissurado como eu. Tipo, você acha que carga explosiva é só carro, ação e explosão? Não mesmo. Tem muita coisa por trás das câmeras que vale a pena comentar. Primeiro, vamos falar do Frank Martin. Mano, vocês sabiam que o carro dele, o BMW, foi escolhido a dedo? Não era só para ficar bonito na tela. A produção queria passar a sensação de precisão, de controle absoluto. Cada ângulo do carro, cada movimento, foi planejado para refletir a personalidade dele. Tipo, o Frank não é apenas um motorista. Ele é um perfeccionista. E isso precisava estar na imagem. Eu mesmo nunca tinha parado para reparar nisso na primeira vez que assisti, mas quando você percebe, muda totalmente a percepção do personagem. E sério, essa escolha de carro se tornou icônica. Hoje, quando alguém pensa em filmes de ação com carros, a BMW do Frank vem na cabeça de muita gente. Agora, segura essa. As cenas de luta do Jason Statham não são só coreografadas. Elas foram inspiradas em artes marciais reais, como o Krav Maga e Jiu-Jitsu. O Statham tinha que treinar muito para deixar tudo natural. E isso é perceptível. Quando você assiste, não parece coreografia de cinema exagerada. Parece que ele realmente sabe o que está fazendo. E vou te contar. Tem umas cenas que eu revi várias vezes, só para analisar cada movimento. Mano, é praticamente uma aula de combate de graça. Eu até tentei recriar alguns movimentos na academia uma vez. Quase quebrei o braço, mas valeu pela diversão. Outra curiosidade que muita gente nem imagina. A explosão do carro na cena da bomba foi parcialmente feita com efeitos práticos. Tipo, eles realmente detonaram o carro, e o Statham teve que se posicionar de forma segura, mas perto o suficiente para a cena parecer real. Não é CGI puro como hoje em dia. Isso dá um impacto absurdo, mano. Você sente que aquilo ali poderia acontecer de verdade. Eu me lembro de assistir na época e pensar, caraca, eles realmente fizeram isso. E essa sensação não tem preço. Ah, e a mulher no pacote, ali, também tem umas curiosidades. A atriz tinha que ficar imóvel e calma em várias cenas complicadas, tipo quando está sendo transportada ou amarrada. Mano, pensa na pressão. Você tá num set cheio de carros, explosões, atores treinando lutas ao redor e precisa fingir que tá calma. É de outro nível. Eu sempre fico imaginando a preparação desses atores para aguentar tanta tensão sem perder a naturalidade. Agora, vamos falar de uma coisa engraçada. A cena do óleo na garagem. Você lembra, né? O Frank luta com os capangas e o chão tá todo escorregadio. Mano, parece simples na tela, mas nos bastidores foi complicado. Eles tiveram que planejar cada passo, cada golpe,
cada escorregada. E Statham precisou ensaiar várias vezes para não se machucar. Eu mesmo quase chorei de rir quando li que ele escorregou de propósito algumas vezes, só para parecer natural, mas sempre com segurança total. Isso mostra o nível de detalhe que o filme tinha e que muitas pessoas nem imaginam. E agora vem uma curiosidade que eu adoro. A equipe de produção tinha que planejar cada perseguição de carro como se fosse uma coreografia de dança. Sim, mano, cada curva, cada freada, cada derrapada tinha que ser cronometrada com precisão. Eu achei isso genial. E isso explica por que, mesmo 20 anos depois, as cenas ainda parecem frescas e realistas. A gente não sente que o carro tá voando sem peso, sabe? Tem físico, tem consequência. E, mano, deixa eu te contar uma coisa mais pessoal. Na primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei vidrado na atenção aos detalhes. Tipo, a maneira como Frank limpa o carro depois do roubo, troca a placa, cada movimento dele parece calculado. Eu fiquei tipo, caraca, ninguém faz isso em filme de ação normalmente. É detalhe pequeno, mas mostra o quão meticuloso o personagem é. E isso é uma marca registrada do filme. Agora, uma curiosidade que pouca gente percebe. Algumas falas e gestos do Frank foram improvisadas pelo Statham. Ele conhecia tão bem o personagem que alguns trejeitos dele, como a maneira de falar ou gesticular durante as negociações, vieram da cabeça dele mesmo. E, mano, isso adiciona naturalidade absurda ao filme. Dá aquela sensação de que você tá vendo um cara de verdade, lidando com situações extremas, não apenas um personagem roteirizado. Para fechar essa parte, tem uma curiosidade que eu sempre compartilho com os amigos. O ritmo do filme é intencionalmente errático. Algumas cenas são rápidas, quase cortadas no ritmo da ação. Outras são lentas, para aumentar tensão ou suspense. Isso cria uma experiência quase cinematográfica musical. Eu sempre fico tentando adivinhar se a mudança de ritmo é deliberada ou se foi escolha de edição. Mas acho que é proposital. Funciona muito bem, e é um dos motivos de o filme ainda segurar bem o público. E, mano, na próxima parte, a gente vai falar de algo que muita gente ama: os personagens secundários. Aqueles que parecem pequenos, mas são essenciais para a trama e dão várias camadas de personalidade ao filme. E vou te contar, tem coisa curiosa ali que você nem percebe na primeira vez que assiste. Mano, agora a gente chega numa parte que muita gente subestima: os personagens secundários. E sério, eles fazem o filme ser muito mais do que só carros, explosões e o Frank Martin correndo pra lá e pra cá. Tipo, se você parar para analisar, cada um deles adiciona uma camada de tensão, de estratégia ou até de humor, que deixa tudo mais interessante.